departamento e a gente tem uma liderança forte com relação a isso. E nós temos trabalhado em três conceitos. E o primeiro conceito que a gente tem trabalhado é o conceito relacionado ao pessoal, depois do pedagógico e estrutural. O que acontece? Normalmente você não consegue trabalhar com essas três frentes ao mesmo tempo, mas o ideal é que isso ocorra. Muitas vezes, por falta de recursos, a gente não consegue realizar essas atividades dessa forma. Só que isso aqui é um elo. Por mais que você tenha um pessoal forte, um time preparado, uma equipe preparada, se você não tem um pedagógico forte, você vai ter problema. Se você não tem uma escola bonita, uma escola bem organizada, bem estruturada, você também vai ter problemas. Então, na verdade, você acaba sendo refém desses três, que na verdade é a base do nosso departamento hoje. E para muitos, eu sei que vocês, de certa forma, sabem disso, nós temos passado por algumas mudanças administrativas devido às mudanças que a gente teve. Então, isso aqui é parte do conceito que a gente tem trabalhado. Com relação ao pessoal, a gente tem feito o seguinte: uma das coisas que às vezes a gente se esquece é de valorizar a equipe. E às vezes a gente está ali como departamento, a gente só quer cobrar, fiscalizar. E às vezes a gente se esquece de que a gente precisa valorizar o time que está ganhando, o time que está fazendo a diferença. E existem algumas coisas que servem como valorização. Por exemplo, a gente tem um encargos e salários, por exemplo. A gente está sofrendo com isso. Os recursos são limitados, a não ser a Paulista Sul, por exemplo. Não é o caso da Paulista Leste. Mas, na verdade, isso aqui, gente, a gente sabe que é uma realidade, é uma forma de você valorizar o professor. Então, assim, se foi feito da forma correta ou não, eu não vou entrar no mérito. O que eu quero dizer é o seguinte: isso aqui é uma forma de você valorizar o seu profissional. Nós temos também a qualificação profissional. A gente tem procurado investir tanto nos funcionários quanto nos professores. Hoje, nós temos na Paulista Leste aproximadamente 45 bolsas de estudos. Então, são mais de 80 mil reais que nós temos gastos com isso. E nós temos um tesoureiro que está vindo agora do Sul, tem pensamentos diferentes, formas diferentes de trabalhar. Então, assim, isso aqui é uma coisa que ele leva muito a sério. Investir na qualificação do funcionário. Ele se preocupa com isso. Ele quer saber se o funcionário está se qualificando, está procurando estudar. Então, isso aqui é uma preocupação que a gente tem também como departamento. E também com relação à capacitação. Nós contratamos ali uma empresa no campo para dar um treinamento para a equipe. Agora veja, às vezes você contrata uma equipe para ir lá dar uma palestra e depois o cara vai embora. Então você não tem um acompanhamento do processo para você saber se aquilo tem resultado ou não. Então, assim, nós temos trabalhado para poder preparar as pessoas, para poder vender a imagem da escola, para vender a filosofia da escola, os valores da escola. Então, essa parte é muito importante. Com relação à parte pedagógica, vou dizer para vocês o seguinte: isso é a nossa experiência. Não existe nada, instrumento melhor para ter uma boa fidelização do pai na escola que o pedagógico. O pai, ele se encanta com uma escola bonita, ele se encanta com um bom atendimento, mas, gente, se não tiver um pedagógico forte, não segura o aluno. Então, assim, como departamento, a gente criou um orçamento para o departamento pedagógico. Então, o departamental e a coordenadora tem um orçamento para isso. Durante o ano, eles vão poder investir no pedagógico para garantir a fidelização dos alunos. E nós também temos procurado consultorias. A nossa coordenadora de campo, a professora Sueli, ela tem buscado fora se especializar e trazer pessoas para trazer novas ideias, novos projetos para o campo. E com relação à questão de estrutura, nós temos ali os investimentos e as melhorias que nós estamos fazendo. Nós temos uma escola, essa escola é o Kids. Essa escola é uma escola muito bonita. Inclusive, essa escola ela é um padrão assim, muito diferenciado. Essa escola ela nasceu com o intuito da educação infantil
e é uma escola muito imponente, uma estrutura muito forte. Eu não sei se alguém aqui já foi lá visitar essa escola, mas a sensação que a gente tem quando chega nessa escola é que você nunca entrou numa escola igual essa, porque ela é muito bonita por dentro, muito bonita mesmo. Então, as salas são, você tem biometria nas salas, você tem ar centralizado, a estrutura dentro dela é muito bacana, toda tecnológica. Então, assim, são 6 milhões que nós investimos nessa escola. 6 milhões. Se algum dia você tiver o privilégio, você pode conhecer essa escola, tá? Foi. Setembro. A segunda parte. Nós já temos uma parte que está funcionando nessa escola. Nós temos essa escola aqui, que é a Vila Alpina. É uma escola também diferenciada, passou por uma reforma recente, mas agora já tem um projeto de integração de 2 terrenos, e essa escola a gente vai investir mais 4 milhões nessa escola, para ter aí 1.200 alunos. É uma escola muito bonita também. Nós temos o colégio de São Miguel Paulista, é um colégio que tem mais de 700 alunos, porém ela precisa de algumas melhorias, principalmente com relação à estrutura. Então a gente está com um plano, já tem um orçamento, já começamos a gastar 3 milhões nessa escola. O Departamento de Educação, a gente tem pensado o seguinte: para fazer tudo isso, a gente precisa de quê? Precisa de dinheiro, né? E não é fácil, gente. Na educação, vocês sabem como é. Os recursos são bem limitados. Então, assim, nós temos atacado 3 frentes: inadimplência, orçamento e consultorias. Você investe em consultorias para poder conseguir arrecadar dinheiro. Então, na inadimplência, hoje no campo, a inadimplência é uma prioridade máxima ao topo. Então, isso tem a ver com a liderança que a gente tem. O pastor João chegou lá, estava com uma realidade no campo dele lá de 3% de inadimplência. Então, a gente priorizou muito a inadimplência. Nós conversamos com o departamental, sentamos com os diretores das escolas e nós pedimos o apoio deles. Quem já foi tesoureiro, eu já fui tesoureiro, a gente tem uma dinâmica muito grande na escola. E às vezes você faz muita coisa e você não consegue priorizar a cobrança. Toda hora chega alguém pedindo para você fazer uma coisa diferente, vocês sabem como é. Então a gente pediu prioridade para que o tesoureiro ficasse ali cobrando o tempo todo, porque senão a gente não ia conseguir os nossos resultados. E nós, graças a Deus, estamos colhendo bons frutos com relação a isso aqui. Graças a Deus nós temos baixado o nosso índice. E quando a gente baixa o índice, é caixa cheia de dinheiro e você pode investir, você pode fazer investimentos em todas as áreas que você quiser. Treinamento e capacitação, o Dorival que deu uma palestra aqui para a gente, ele esteve lá na Vila Matilde, treinando o pessoal, preparando o pessoal. Nós temos acreditado muito nessa questão da capacitação. Não adianta, você quer ter resultado, mas você quer fazer as mesmas coisas que você faz antes, você tem que mudar, tem que ter a cabeça aberta para poder fazer coisas diferentes. E acompanhamento. A gente tem um processo lá, que nós temos um acompanhamento diário de tudo aquilo que o tesoureiro faz com relação à cobrança de maneira específica. Então, todo dia, no final do dia, o tesoureiro passa um relatório para a gente de tudo aquilo que ele fez durante o dia com relação à inadimplência. Então, assim, isso aqui é um processo, a gente sabe disso. Você baixar, tirar uma cultura é fácil, eu quero ver você manter isso aqui. Então, o desafio nosso é assim, é ser melhor que o mês anterior, porque é uma luta e às vezes você não consegue. Então, um mês você vai bem, outro mês às vezes você não consegue ter o mesmo resultado que você gostaria. Mas você vai trabalhando para conseguir baixar cada vez mais. Com relação ao orçamento, o pastor Elcio explanou bem aqui ontem, a respeito da importância do orçamento. E nós realizamos lá 2 orçamentos do ano, no mês de agosto e março. É um processo que a gente adotou e a gente tem visto que tem feito a diferença. Eu não sei se muitos aqui trabalham no orçamento e tem a sua realidade, as ferramentas que vocês usam lá. Mas assim, isso aqui para a gente é muito importante. Né? A gente costuma dizer lá que o orçamento é como a Bíblia, é sagrado para a gente. Então a gente leva muito a sério isso aqui. E no mês de março, quando a gente fez o nosso orçamento, a gente ficou assim, muito feliz pelo feedback que a gente teve. Então a gente sentou com os diretores, com os tesoureiros, e ali nós abrimos, vou usar essa expressão, a caixa preta, mas nós abrimos a vida financeira da escola
para todos eles. Eles ficaram chocados, porque eles não tinham ideia de como era a situação da escola. Então você teve reações diferentes, depois não acreditou, peraí, essa turma aqui é uma turma que me dá muito trabalho, e ela não está quase concluindo. Então você começa a entender a realidade da sua escola por turma, por custo. Depois eu vou mostrar uma coisa para vocês terem ideia de como é isso. E aí você precisa criar instrumentos de acompanhamento, né? Porque você planeja tudo isso no mês de agosto, quando chega em março você vai ver o que de fato aconteceu, e aí você vai ter aquilo que você vai trabalhar durante o ano. Então você cria ferramentas para você acompanhar todo esse processo até o final do ano, para que você possa garantir o seu resultado. Com relação à consultoria, nós estamos trabalhando com o Educamax, outros campos aí também, que a gente tem conhecimento, a Paulista Sul e a APSE, tem trabalhado com eles e assim, tem dado muito resultado. Não sei qual é a realidade dos outros campos, mas o trabalho do Educamax tem feito a diferença com relação à equipe de linha de frente. O pessoal tem gostado muito, tem dado um feedback para a gente. Com relação a diferencial, nós lá na Paulista Leste, o que acontece? Nós temos o sonho de uma nova unidade, porque as escolas praticamente elas já estão cheias. Então assim, nós temos pouco espaço para crescer. Então a gente, para crescer de maneira assim, significativa, a gente precisa abrir uma nova unidade. Então o sonho que a gente tem, a partir do ano que vem, é começar esse processo, comprar o terreno, ir lá e já começar a construir para que, se Deus assim permitir, em 2021 a gente já comece a poder ter uma nova unidade funcionando. E nós contratamos a Diferencial, essa empresa é lá do Sul, e essa empresa ela faz um estudo de mercado, uma empresa muito séria, e eles vão lá, ele faz um estudo de mercado, eles chegam para você com um feedback de tudo, o local onde você deve construir, quais são os seus concorrentes, quais são os preços dos seus concorrentes, qual é o tipo de escola que você tem que construir, o padrão que você tem que construir. Eles dão um relatório de tudo para a gente, então é muito legal. E nós estamos também adotando um projeto de plano de negócio. Muita coisa que eu estou passando aqui para vocês, para mim tem sido uma experiência nova também, porque é uma realidade bem diferente da forma como a gente trabalhava antes. Esse plano de negócio, ele funciona da seguinte forma: tudo que nós vamos fazer com relação a valores, é preciso fazer um estudo antes. Tudo, coisas simples, coisas pequenas. Então nós temos reuniões semanais para tratar desse plano de negócio com relação a qualquer coisa que a gente for fazer em relação a dinheiro. E isso, de certa forma, traz segurança para a gente trabalhar, para a gente investir. Então, assim, isso é só uma amostra daquilo que nós temos feito como departamento, que são coisas simples, mas que tem nos ajudado a crescer mais, não só profissionalmente, mas também com relação à questão dos recursos. Aqui só tem algumas planilhas. Esse aqui é o controle de inadimplência, está usando essa, Guilherme? Essa planilha é muito boa também, a gente adotou essa planilha, bem legal com relação ao controle de inadimplência. Nós temos o orçamento, esse orçamento é muito legal, eu só mostrei essa página principal, porém ela tem 6 abas. Isso aqui é um dos orçamentos mais complexos, o Alex está aqui, ele sabe disso, é muito complexo esse orçamento, porém ele é um raio-x da unidade escolar, um raio-x. Se você tiver um dia a oportunidade de ver, você vai ver, o Guilherme conheceu bem esse orçamento aqui. E aqui você tem uma junção, não dá para ter a imagem mais real, mas isso aqui você tem custo por turma, rapidinho de tudo que você tem, e você tem um resultado lá embaixo. Essa planilha aqui é muito legal. E nós temos um instrumento de acompanhamento com relação àquilo que você planejou para agosto, você vai acompanhando durante o processo, você usa esse instrumento aqui de acompanhamento. Mas eu sei que todos vocês têm o instrumento de vocês. E aqui nós temos esse software que a gente adotou lá a partir desse ano. Isso aqui é bem legal pelo seguinte: antes nós tínhamos uma dificuldade. O pai, ele vai na escola, ele leva o documento, depois ele não sai da escola enquanto ele não tiver a informação se ele recebeu ou não a bolsa. Eu não sei se acontece com vocês lá, mas é assim, ligando e enchendo a paciência o tempo todo. Então esse processo aqui é legal porque o pai ele chega com um documento, ele já recebe um protocolo. E aí ele faz um checklist daquilo que ele entregou. Ele vai para casa, ele não volta mais à escola, ele vai acompanhar tudo isso por e-mail.
Cada processo você vai acompanhar por e-mail. O pai liga na escola, você tem informação pelo e-mail de tudo que você, de todos os processos você tem. Se foi liberado ou não, se falta documento, se está guardando vaga para aquela pessoa, tudo ele recebe por e-mail. Pessoal, isso aqui é apenas uma coisa, não é nem um case de sucesso, é apenas um relatório de atividades que a gente está fazendo. E a gente sabe que a gente, no departamento de educação, Alex, a gente já aprende mais, tem sim, você sabe disso, né? Então é bom poder compartilhar com vocês e ver ideias, pensamentos diferentes. E o intuito de tudo isso aqui é um só: cumprir a missão. Então, como departamento de educação, o nosso foco principal sempre tem que ser cumprir a missão.